Pode assentar, irmãos. Igreja, abramos agora a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós seguiremos, irmãos, a exposição sequenciada desse evangelho. Como a igreja foi informada, provavelmente dezembro e janeiro, né? Dezembro que passou e agora o mês de janeiro, nós vamos nos ater ao evangelho de Mateus, daqueles livros que nós temos exposto sequenciado e concomitantemente. E agora nós chegamos no versículo 28 do capítulo 8. Mateus, versículo 28 ao 34. E nós exploramos esse mesmo texto, irmãos, à noite. Por isso a exposição será em duas partes. A primeira agora pela manhã e à noite a segunda parte do texto. Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Ele diz: Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, mais um dia do Senhor em que nós nos achegamos a Ti e a Tua palavra, Senhor. Porque onde Tua palavra é cantada, lida, orada como fundamento da nossa oração e pregada, aqui o Senhor está presente, Senhor. Tu és aquele que é dito que o Verbo se fez carne, a palavra de Deus que redimiu o mundo. Nós estamos aqui então diante dela, Senhor, pedindo que o Senhor nos instrua, nos ensine sobre nós mesmos e sobre Ti. E é nisso que consiste o verdadeiro conhecimento, Senhor. Conhecer a Ti, a Jesus Cristo e a Jesus Cristo a quem enviaste, e a nós mesmos como criaturas Tuas, Senhor, e agora redimidos por Cristo, filhos Teus. Por isso, o Senhor nos conduz. Abençoa também os nossos irmãos, Senhor, que estão longe, em razão de doença. Sustenta-os, Senhor, pela Tua palavra também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos caminhado pelo Evangelho de Mateus e visto um dos propósitos principais de Mateus, que é apresentar Cristo como o Rei, Messias do Antigo Testamento, apontando para os judeus, chamando aos judeus para que eles vissem nesse Jesus Nazareno o Cristo, para que eles vissem que ele é aquele rei descendente de Davi que se assentaria no trono de Israel eternamente. E nós vimos a ênfase que Mateus deu com relação ao ofício rei-profeta, ao ofício rei-sacerdote, e há um tom que vai agora prevalecer, irmãos, em todo o evangelho, que já vinha desde o princípio, que diz respeito à autoridade e ao poder desse rei. No domingo passado, na exposição anterior, nós vimos a autoridade de Cristo expressa sobre a criação em termos da criação inanimada, né? A criação que não são seres morais, racionais, como é o caso dos anjos e dos seres humanos, mas foi o domínio de Cristo sobre o mar. E nós vimos todo o significado que esse milagre apontava. O que significava Cristo acalmar o mar, repreender o mar com uma só palavra? E nós vimos ali então o que de Cristo e de nós mesmos o Senhor intentava nos revelar por esse milagre e pelo relato dele. O texto avança, irmãos, com a mesma tese. Mateus começou a apresentar aqui a autoridade de Cristo, enfatizando isso. Então ele parou o mar e repreendeu os ventos, quando o Antigo Testamento diz que é Deus quem faz isso. Agora ele nos apresenta uma outra situação, a situação de demônios, a situação de um outro tipo de criatura do Senhor,
também debaixo da sua autoridade, irmãos. Nós vimos ele, então, que a parar o mar e agora repreender e expulsar os demônios apontarão para o poder divino de Cristo, irmãos, e para a sua vitória sobre o mal e dominando aquilo que é indominável, irmãos. Mais especificamente, irmãos, essa perícope agora da cura dos demônios, da expulsão dos demônios, ela vai nos mostrar mais um aspecto específico da obra do Senhor. Por isso, irmãos, vejamos o versículo 28 novamente, por favor. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo de entre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Queridos, o texto ele avança, como nós falamos, e Jesus, atravessando o mar, aquela tempestade, ele acalma a tempestade, chega a outra margem e para numa região chamada de Gadara. Há outros tipos de expressões, né, de forma de escrever diferente, é uma discussão sobre qual é a forma efetiva dessa cidade, porque não se fala aqui o nome da cidade, apenas os habitantes dela, os gadarenos, mas o ponto é que essa cidade, ela poderia ser tanto uma cidade gentílica, quanto uma cidade de judeus que tinham uma íntima relação com os gentios. É tanto que nós vamos perceber que parte da cultura, parte do comércio dessa cidade envolvia porcos. E porcos é um animal impuro para judeus, então eles não comiam porcos. Então provavelmente essa cidade era uma cidade de gentios ou de judeus que vendiam porcos para gentios. Mas provavelmente, penso eu, irmãos, uma cidade de gentios. Então Cristo chega nessa cidade de gentios, lembrando que a ênfase do seu ministério é: eu vim primeiramente para a casa de Israel, há tanto aquela passagem da mulher síria, né? Senhor, mas os cachorros também comem as migalhas que caem da mesa. Mas ele também alcançou e manifestou-se a gentios. E esse texto, irmãos, vai mostrar mais uma vez esse contato do Senhor, mostrando que a sua obra visa não apenas os judeus. E nós vamos ver claramente isso, irmãos. A sua obra visa não apenas aqueles que faziam parte do povo do pacto da antiga aliança, mas ela iria se expandir e alcançar todos os povos da terra. E aí o texto nos apresenta 2 endemoniados que estavam nessa cidade. E aí provavelmente aqui, irmãos, 2, porque provavelmente era um casal, né? Outros textos paralelos dos evangelhos falam apenas de um. E alguns vão sugerir que isso aqui é pondo a ênfase apenas no marido, no cabeça. Mas aqui o texto fala de 2 endemoniados que estavam num sepulcro, que habitavam nos sepulcros. E aqui, antes de a gente avançar, então, irmãos, no texto propriamente dito, nós precisamos introduzir, então, a questão do que são os endemoniados. O que é isso? Que aqui no Evangelho de Mateus está apresentando de uma forma mais específica. Lembra que anteriormente, lá no Mateus capítulo 4, foi feita referência à expulsão de demônios. Aqui no capítulo 8 também. Mas agora vai ser a primeira situação em que há uma descrição dessa expulsão. E é por isso que a gente precisa perguntar, irmãos, o que são os endemoniados? O que é isso? Esse ponto aqui da narrativa, irmãos. Os endemoniados, queridos, eles são seres humanos que estão sob o poder, o domínio e o controle de Satanás. Os endemoniados, eu vou repetir, esse conceito é muito importante, irmãos. Os endemoniados são seres humanos que estão sob o poder, o domínio e o controle de Satanás. Ou, de uma forma mais geral, dos demônios, dos anjos caídos. Lembramos que Deus, ele criou os anjos como seres individuais, um número exato de anjos, e sem muito detalhe, embora algumas alusões diretas ou indiretas, nos é falado da rebelião de um desses anjos e um grupo com ele que se tornaram os demônios, anjos caídos, anjos que deixaram o seu estado de luz e de santidade. Esses demônios, então, quando tomam conta de um corpo de um ser humano, esse ser humano está, então, endemoniado. Mas perceba que o conceito aqui, irmãos, é mais amplo. O conceito, então, endemoniado é aquele que está sob o poder, o domínio e o controle de demônios. Isso é possível, irmãos? Como é que se dá isso? A Escritura não nos dá mais detalhes. Muitos homens resistem, especialmente pelo seu materialismo, que creem que não há uma realidade invisível, uma realidade espiritual além da matéria,
eles negam a existência de demônios como negam a existência de todas as outras coisas que envolvem a Deus, os anjos, a nossa alma, a total negação dessas coisas. Mas a Escritura diz que eles existem e que é possível. Os detalhes, nós não temos, irmãos, muitos detalhes de como se dá isso. Quando um demônio está no corpo de um ser humano, ou como se dá essa influência de uma forma mais detalhada. Nós temos descrições da influência por sugestões, por voz. Nós temos descrições da influência por tentações, por estabelecer maneira de pensar, por instrução de demônios. Então, nós temos uma gama bem geral dessa influência. Mas quando nós tratamos dessa coisa mais específica de um endemoniado, propriamente dito, nós não temos mais detalhes, como da relação, por exemplo, da presença do demônio na alma do ser humano que está no seu corpo. Apenas é dito que é possível e que está posto ali, irmãos. E é importante a gente fazer mais um parêntese aqui, irmãos, sobre a questão da possessão demoníaca hoje e do momento da revelação. Antes de nós vermos algumas características dos demônios. Qual é esse ponto peculiar aqui, irmãos? Quando nós nos aproximamos desse texto, né, e aí, sem dúvida, não precisa fazer muito esforço para perceber que isso é uma curiosidade geral da Igreja do Senhor sobre essa questão de possessão demoníaca. Não à toa, muitas seitas têm surgido como a Universal do Reino de Deus e muitas outras, enfatizando-se muito a possessão demoníaca hoje. A pergunta é, por que isso é assim? Como é que se dá isso hoje, irmãos? É possível alguém ser possesso de um demônio hoje, nessa forma específica? Sim. Agora, é como se ventila nessas seitas que quase todo culto eles têm hora marcada com um demoniado, um possesso? Não. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Deixe-me só esclarecer essa questão aqui. Se você parar para pensar, antes da manifestação de Cristo sobre a terra, antes de Cristo se manifestar no Antigo Testamento, nós temos pouquíssimas descrições e relações de possessão demoníaca. Aqui e acolá, nós temos menção de alguém que foi dominado por um espírito impuro, como por exemplo foi o caso de Saul. Pouquíssimas. Quando Cristo conclui a sua obra e os apóstolos passam a pregar o evangelho, continua aparecendo esse tipo de coisa, mas você percebe que proporcionalmente é muito menor do que quando Cristo estava conosco. Então, antes da manifestação de Cristo, raríssimas ocasiões acontecia. Cristo se manifesta, há um boom disso acontecendo, há uma quantidade muito grande desse tipo de ocorrência. Cristo conclui a sua obra, os apóstolos passam a pregar o evangelho, continua acontecendo, e o livro de Atos relata alguns casos, mas percebam que com menos ênfase do que nos dias de Cristo. Esse movimento, irmãos, nos mostra esse conceito que nós estamos falando sobre a possessão hoje. Qual é? Ela acontece, mas não há nada igual ou comparado ao que aconteceu nos dias de Cristo. Por que, irmãos, isso? Paulo usa a linguagem, irmãos, para se referir à vinda de Cristo, ou ao momento da história da humanidade em que Cristo esteve conosco, de a plenitude dos tempos. Toda a história da humanidade ela foi conduzida até aquele ponto. E desse ponto a história da humanidade continua até o seu fim. Então, a manifestação de Cristo é o ápice da história da humanidade. Cristo disse que quando ele vem, e por ele ter vindo, o reino de Deus estava presente. Sabe o que essa narrativa quer nos mostrar também, irmãos? Que o reino de Cristo está em total oposição ao reino de Satanás. E o reino de Satanás é oposto ao reino de Cristo. Então, as manifestações demoníacas, irmãos, tão abundantes nos dias de Cristo, era exatamente o ímpeto do reino inimigo se levantando contra a manifestação do rei mais poderoso que se apareceu. Como numa guerra, que mesmo que duas nações estejam em conflitos, não há uma quantidade exorbitante de soldados numa fronte de batalha até que essa guerra estoure. Foi o que aconteceu aqui. Sempre houve uma oposição, sempre houve a inimizade, a descendência da serpente contra a descendência da mulher, o reino de Deus na criação e o reino usurpador e parasita de Satanás. Sempre houve esse conflito. Não, como nós vamos ver já já, de uma forma dualista e igualitária, como se Jesus e Satanás estivessem puxando um cabo de guerra. Não é essa a imagem, mas assim uma imagem de oposição. Sempre houve, até que o próprio rei vem.
Ele pisa o fronte de batalha. Pronto. Aí o exército inimigo se manifesta ainda mais, se levanta contra. Então, a razão dessas aparições tão abundantes, irmãos, nos evangelhos, e não tão abundantes nos nossos dias, ela se dá por causa disso. Mas, novamente, perceba, ainda que nós estejamos falando de possessões demoníacas, a ideia de um endemoniado, ou de um conceito mais geral, é de poder, influência e domínio de Satanás sobre um ser humano. E nós veremos, irmãos, que não precisa estar mudando a voz, estar ficando com super força para estar sob o poder de Satanás. É isso que esse texto também vai nos mostrar, irmãos. E quais são as características, então, de um endemoniado? No Novo Testamento nós temos algumas, na verdade, pontuadas, como, por exemplo, o aumento de força. O aumento de força é um deles, né? Um endemoniado, por exemplo, que tentaram prender com correntes e não conseguiam prendê-lo, porque ficou muito forte. Nós não temos nenhuma outra descrição mais detalhada fora essa, e o fato é que eles sempre intentam fazer o mal contra o ser humano, quer seja fazer o mal diretamente a eles, ou fazer o mal por meio deles. No final das contas, irmãos, a ênfase ou a finalidade de Satanás nesse tipo de obra é humilhar e deteriorar a imagem de Deus na humanidade. Ele quer pisar ainda mais o que o pecado fez. Ele quer humilhar ainda mais a humanidade nesse sentido. E aí, por que a gente faz esse contraste, irmãos, das características e dos sinais? Porque, irmãos, você tem as descrições dos endemoniados, profundamente, né, fortes, toda essa questão, mas você também tem um endemoniado como Judas. Que sinal Judas teve mais de endemoniado, se não se opor contra Cristo? Você não tem relato de a voz de Judas mudando, ele ficando com super força, ou qualquer coisa do tipo. Simplesmente se opôs a Cristo, traiu. Então, para que a gente não pense que o poder e o domínio de Satanás, para a gente ver alguém sob o domínio de Satanás, tem que mudar a voz, Não. Judas, Saul. Aí Paulo fala em Efésios capítulo 2. Por favor. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui, irmãos, nós começamos a entender qual é o papel dessa narrativa aqui no Evangelho de Mateus, logo após a cura de um leproso, logo após a cura da febre da sogra de Pedro, logo após ele acalmar o mar. Por que está aqui? Paulo fala, todos nós, toda a humanidade, antes de Cristo, antes de receber vida em Cristo, todos nós estávamos sob a influência, sob o domínio de Satanás, do mundo e da carne, das concupiscências da carne. O que está sendo posto aqui, irmãos, no Evangelho de Mateus, é que esse Cristo que está se manifestando é aquele libertador que o Senhor Deus providenciou para nós. É o rei que vem libertar o seu povo. Do quê? Não é só os demoniados de Gadara, irmãos, que estão sob o poder de Satanás. É toda a humanidade. E nós veremos isso com muito mais clareza à noite, irmãos, com o povo de Gadara. Que não é dito que eles são demônios endemoniados. Não. Mas eles agem exatamente como os demônios. Assim, então, irmãos, esses dois endemoniados dessa narrativa, eles são uma ilustração de toda a humanidade.
Toda, irmãos, toda a humanidade, queridos, sem Cristo, fora do reino de Cristo, ela está sob o poder, o domínio e a autoridade de Satanás. Eu vou repetir, irmãos, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos disso na maneira como nós lidamos com as teorias que eles produzem, nós nos esquecemos disso na maneira como nós lidamos com a política, com todas as coisas, com a moral, com o moralismo que é posto. Todos aqueles que estão fora do reino de Cristo estão no reino de Satanás. Pastor, isso é muito radical. Venha, por favor, para Colossenses, capítulo 1. Veja o que Paulo fala, irmãos. Capítulo 1, versículo 13. Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. O que está posto aqui, irmãos? Qual é o pressuposto que está posto aqui? Até os eleitos, até os crentes, antes que hoje são crentes, estavam no império das trevas e Cristo nos libertou. Essa é a imagem da redenção. A palavra redenção, irmãos, ela está intimamente ligada com a libertação. É por isso que o Senhor Deus redimiu o povo do Egito. Ele redimiu o povo do Egito. Ele libertou, ele tirou daquele império de trevas e transportou para Canaã, para o reino, a imagem do reino na terra de Canaã. Portanto, irmãos, toda a humanidade, ela está debaixo desse poder. Sem Cristo, ela está debaixo desse poder. Esse elemento é essencial aqui, irmãos, para nós entendermos essa narrativa. O papel dela aqui de nos revelar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E daqui vem muitas implicações, irmãos, muitas implicações. Por exemplo, o porquê do casamento, da reprovação da Escritura do casamento misto, o porquê da reprovação da Escritura, como nós vamos ver com relação à comunhão com a impiedade. Muitas implicações vêm daqui, irmãos. Por isso entendamos isso, crente. Você hoje está com Cristo, mas sem Cristo, você pertencia ao império das trevas. Isso é para que o nosso coração se alegre e seja grato ao Senhor, irmãos. Isso é para que o nosso coração esteja atento contra qualquer inclinação da nossa alma em favor daquilo que é trevas, em favor daquilo que é demoníaco. Lendo o Peregrino para Thomas, John Bunyan, tem um momento em que o cristão ele tá passando, saindo de um vale, né, entrando por um vale, e ele se encontra com Apolion. Apolion é a imagem que Bunyan traz para se referir a Satanás. E Bunyan estava com toda a armadura descrita em Efésios 6, também de uma forma alegórica. Ele estava com capacete, com escudo, né? E toda aquela a palavra, a espada da palavra. E ele luta então com Apolion. Mas é interessante o diálogo deles antes. Apolion fala: você estava no meu reino, você desertou, você foi para esse outro rei, você acha que ele é melhor do que eu vou trazer você de volta para o meu reino. Aí Cristão fala assim: não, esse rei é muito melhor do que o seu reino. O seu salário é o pecado, é a morte, mas o dele é vida. A imagem que Bunyan constrói, irmãos, é exatamente essa. A partir da Escritura Sagrada, nós estávamos no reino. Sejamos gratos, irmãos. Sejamos gratos. Agora, se você não crê em Cristo, se você não está no reino de Cristo ainda, saiba, você está no reino de Satanás. Sob o poder e a influência dele, irmãos. Adão, irmãos, Adão ele seguiu esse falso rei. E por causa disso nós estamos e nascemos nesse reino, irmãos. Por isso, queridos, não esperemos a mudança de voz, não esperemos retorcimento de cabeça, nem ficar fazendo peripécias como mostram nos filmes de terror. Para resumir essa questão, esse primeiro ponto, lembre-se do que Apocalipse fala. Apocalipse fala da marca da besta, né? Aí todo tipo de superstição, de ideia surge com relação à marca da besta. Aí sai um chip que bota no braço, aí é a marca da besta. Sai não sei o que, é a marca da besta. A gente pode discutir essas questões políticas, socialmente, não tem problema discutir sobre essas questões, se é útil, não é, se é válido, se não é. A questão não é essa. A
questão é muitos crentes pensarem que isso é a marca da besta. Sabe qual é a marca da besta, irmãos, em Apocalipse? A marca da besta é a humanidade que está sob esse poder e influência de Satanás. E onde é que ela está posta? Na cabeça e nas mãos, na maneira de pensar e na forma de agir. É nisso que nós vemos o poder de Satanás. É nisso que nós vemos a influência de Satanás. Não em ficar mudando a voz, ficar retorcendo, virando a cabeça em 360 graus. É na forma de pensar. É na forma de agir. Ali está o poder e a influência de Satanás sobre homens. Essa é a marca da besta, queridos. No caso desses endemoniados, irmãos, volta comigo para Mateus 8. As características que não são dadas dele é que eles estavam no sepulcro, e isso lembra-nos a relação da morte e dos demônios, o esforço deles em humilharem, em degradar ainda mais a humanidade desses dois seres humanos, porque Satanás, como nós temos em outros textos da Escritura Sagrada, detinha o poder da morte, e então ele diz que a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho, mostrando-nos, irmãos, a violência e o mal provocado por esses endemoniados. Ninguém podia passar. Eles eram violentos, eles eram maus. E o texto continua, venham comigo, por favor, versículo 29. Depois de entendermos a ideia de endemoniado aqui desse texto, qual é a implicação para nós, para o texto, e hoje em dia, ele avança. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste nos atormentar-nos antes do tempo? Queridos, a primeira coisa que esses demônios fazem é gritar contra Cristo. É gritar contra Ele. É curioso isso, irmãos, porque até então ninguém tem se dirigido a Cristo dessa forma. Eles gritam contra. Por quê? Porque eles odeiam. Aí mais um elemento aqui no texto mostrando essa oposição entre o reino de Deus que Cristo veio inaugurar e o reino de Satanás. Eles odeiam a Cristo. E aí alguns elementos aqui, irmãos, da fala deles que nos ensinam muita coisa também. Eles falam, Senhor, o que temos nós contigo, Filho de Deus? Os demônios, irmãos, explicitamente fazem uma afirmação de total não associação com Cristo. Nós somos opostos. O que temos nós contigo? Não há nenhuma relação conosco. Eles claramente, irmãos, colocam-se em oposição a Cristo. Não há nenhuma e qualquer relação com Cristo. E de fato, irmãos, não há nenhuma relação de Cristo com os demônios. É por isso que não há redenção para os demônios. E aqui nós vimos, irmãos, a beleza e o tamanho do amor do Senhor. Seres tão mais gloriosos como os anjos não foram alcançados com a redenção, mas nós fomos. O autor dos Hebreus usa inclusive esse argumento, irmãos. Não é a anjos que Cristo socorre. Por quê? Porque não foi a natureza de anjo que ele assumiu, foi a natureza humana que ele assumiu. É a seres humanos. Então, se os demônios podem dizer, o que temos nós contigo, o ser humano, pecador arrependido, pode dizer, eu tenho tudo a ver com Cristo. Cristo tem tudo a ver comigo. Que bondade, irmãos. Que amor do Senhor expresso nessa verdade. E lembre-se também dessa fala, irmãos. Que temos nós contigo. Ela nos ajudará a entender uma coisa mais tarde. E em seguida, irmãos, os demônios falam, que temos nós contigo, Filho de Deus. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Que temos nós contigo, Filho de Deus. Irmãos, os demônios estão reconhecendo a divindade de Cristo. Os demônios estão reconhecendo que Cristo é Filho de Deus. Os demônios. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Porque disso aqui nós temos duas implicações terríveis, queridos, terríveis. A primeira é a gravidade daqueles que não reconhecem a Cristo como Filho de Deus. O quão grave e sério é esse pecado, irmãos. O quão grave e sério é esse pecado. Os demônios reconhecem que ele é Filho de Deus, mas esses homens não.
Esses homens, então, irmãos, são piores do que demônios. O homem que não reconhece Cristo como Filho de Deus são piores que demônios, irmãos. E aqui vem uma implicação para nós, queridos. Se porventura você tem um ímpeto do seu coração, o desejo de querer aliviar a barra daqueles que não professam a Cristo como o Senhor e Salvador, daqueles que não reconhecem a divindade de Cristo, mas eles são tão bonzinhos, mas a religião deles é tão moral. Cuidado! Se não reconhece a Cristo como Filho de Deus, não tem espaço no reino de Cristo. E mais, são piores do que demônios, porque os demônios creem e tremem. Os demônios creem e reconhecem, mesmo em sua rebelião, mesmo em sua rebeldia, eles abrem a boca e falam, tu és o Filho de Deus. Mas os homens não. Isso são piores do que demônios, irmãos. Mas haverá um dia, queridos, haverá um dia, hoje não se reconhece, mas haverá um dia, irmãos, que Paulo fala que todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A segunda coisa, então, irmãos, que vem disso aqui, veja, são piores que demônios os homens que não reconhecem a Jesus como Cristo. Mas, irmãos, são iguais a demônios, aqueles que sabem que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que até reconhecem que Jesus é Filho de Deus, mas não são afetados por isso. Isso não muda nada na sua alma. Isso não coloca no seu coração uma disposição de submissão e obediência. São iguais aos demônios. Por quê, irmãos? Porque está aqui os demônios reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, mas eles não se curvam. Eles estão em rebelião. Cristo os faz curvar. Cristo os subjuga. Mas no coração deles, não. Cristo ordena, eles obedecem. Mas do coração deles submeter à lei de Cristo, não. Assim, irmãos, são os falsos convertidos, ou aqueles que sabem e ouviram que Cristo é o Filho de Deus, mas não são afetados por isso. É por isso que Matthew Henry, irmãos, comentando esse texto, ele disse, os demônios creem e tremem, e confessam a Cristo como o Filho de Deus, e ainda assim permanecem demônios, que torna a inimizade deles contra Cristo muito mais grave. Note que aquilo que distingue os santos dos demônios não é o conhecimento, mas o amor. Satanás é o primogênito do inferno, que conhece e reconhece a Cristo, e ainda assim o odeia e não se submete a ele e a sua lei. A diferença de um santo, de um crente, para um demônio, irmãos, não é o conhecimento. Porque, sem dúvida, você deve ter ouvido falar disso. Com muito mais precisão, os demônios conhecem a realidade espiritual. Um conhecimento muito mais apurado que o nosso, até mesmo nós poderíamos dizer, em termos de fatos, de informação. Eles creem, eles tremem, e muitos homens não. Muitos creem, no sentido de confessam, reconhecem e não tremem. São como os demônios, irmãos. Diante disso, queridos, nós deveríamos ainda mais nos preocupar com o auto-engano, pois é possível chamar Jesus Cristo de Filho de Deus e ainda assim não ter nada a ver com Ele. É possível dizer, tu és o Filho de Deus, e ao mesmo tempo dizer, o que tenho eu contigo? Isso deveria fazer nossa alma tremer, irmãos, e fugir de todo auto-engano. De todo auto-engano. A nossa fé, irmãos, ela é semelhante a de quem? Ela é semelhante a daqueles que, ao contemplar a glória de Cristo, se maravilha com Ele e cai aos seus pés, como foram os apóstolos? Ou ela é semelhante a dos demônios, que crê, no sentido de conhece, sabe, até treme, mas não é afetado por isso? Veja mais uma vez, irmãos, o texto continua. A terceira coisa da fala deles: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, vieste atormentar-nos antes do tempo,
O que é que essa fala expressa, irmãos? Expressa que, primeiro, haverá um dia de juízo, e os demônios sabem disso. Haverá um dia de juízo, os demônios sabem disso. E, mais uma vez, é posto aqui um contraste, porque tem outra finalidade desse texto, irmãos, que nós vamos ver hoje à noite. O tempo todo é um contraste, uma comparação entre os endemoniados e aqueles que aparentemente não estão endemoniados. Há um contraste aqui o tempo todo, irmãos. Eles dizem, tu és o Filho de Deus. Muitos não falam nem isso. Os demônios estão falando. Vieste atormentar-nos antes do tempo. Eles têm consciência que vai haver o dia do juízo. Mas muitos homens não. Não é por falta de informação. Deus colocou a consciência dentro de nós, irmãos, como nós vimos numa outra exposição sobre a consciência, exatamente para isso. Mas os homens abafam essa declaração, irmãos. De forma que o primeiro ponto dessa comparação toda até aqui, irmãos, é que é terrível o estado de um homem sem Cristo. É pior que de demônios. É pior que de demônios, irmãos. E aí nós chegamos ao ponto principal do texto, irmãos. Veja o versículo 30 e 32. Ora, andava pastando longe deles uma grande manada de porcos. Então os porcos lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Cristo expulsa, irmãos, esses demônios. E aqui nós chegamos ao ponto, o ápice da narrativa. Ele expulsa. Mas como se dá essa expulsão? A primeira coisa é os demônios rogando a Cristo. Se nos expele, o texto claramente fala, e eles rogavam. Já que vai nos expelir, é que, irmãos, não entenda isso como uma oração dos demônios apresentando os seus desejos a Deus. Não é isso. Por que esse elemento está aqui? Por que os demônios imploraram a Cristo? Porque mesmo que eles sejam rebeldes, eles reconhecem a autoridade dele. Eles não querem se submeter, mas eles sabem. Ele é aquele que tem a autoridade dada nos céus e na terra. Já que vais fazer tal coisa, eles estão reconhecendo isso, irmãos. Eles estão reconhecendo que estão sob o comando do Senhor. E o fato do Senhor fazer nos mostra outra verdade importante, irmãos, fundamental na compreensão do problema do mal. Eles não estão fora do controle do Senhor. Uma história que nos mostra muito bem isso, irmãos, é a história de Jó. O Senhor dá permissão. E a gente pensa, então Deus é mau. Essa é a mesma questão da relação da responsabilidade humana e da soberania do Senhor, do decreto do Senhor. Deus não é autor do pecado e não é mau em nada do que faz, mas Ele não vai permitir que a sua criatura se rebele contra Ele derradeiramente, como se Ele tivesse perdido o controle das coisas, mesmo em rebelião, mesmo em revolta, mesmo em oposição. Ele faz com que tais criaturas rebeldes cumpram o seu propósito sem se sujar com o pecado delas. É o que está acontecendo aqui. Eles são rebeldes, eles odeiam a Cristo, eles querem todo tipo de maleza contra a humanidade e contra o Senhor. Mas eles reconhecem sua autoridade e obedecem. Ele dá ordem aos anjos e eles obedecem, irmãos. E aí, causa-nos a atenção também, irmãos, que o momento, a forma que a massacura foi feita, eles foram jogados para os porcos, né? Pastavam ali próximo os porcos, mostrando essa realidade da cultura econômica dessa cidade, que era cuidar e, né, tratar de rebanhos de porcos. E aí, irmãos, por que isso, né? Lembrando aquele princípio geral do fazer o mal, né? Se eles não conseguem fazer mal ao corpo do homem, ele vai fazer mal àquilo que pertence ao homem. Mas esse aqui é o ponto menor. Qual é o ponto maior aqui, irmãos? O animal, porco, irmãos, na antiga aliança, veja, na nova aliança nós não temos mais isso, mas na antiga aliança ele foi usado como um referencial revelacional de ensino. O porco, junto com outros animais, não apenas por uma questão sanitária, embora também ele era usado como um tipo de animal impuro que o povo de Israel não poderia comer. Há questões sanitárias aqui? Há, mas não é o ponto principal. O ponto principal é
A impureza, a simbolização da impureza do pecado no porco. Para onde é que os demônios vão, irmãos? Eles vão exatamente para os porcos impuros. Impureza, pecado. Além disso, irmãos, nos mostra que muito mais importante do que animais é o ser humano. Noutra narrativa, irmãos, dos evangelhos, nos é falado, aqui no texto apenas diz que tinha muitos porcos, uma manada de porcos. Na narrativa paralela, nos é dito que tinha 2.000 porcos. 2 seres humanos, 2.000 porcos. 1 para 1.000. Cristo não titubia em expulsar dos demônios do corpo dos seres humanos para o corpo dos porcos. Como quem nos diz, animais não são mais importantes que seres humanos. Então quer dizer que nós não temos que cuidar dos animais? Não leve a conclusões que não é o ponto. A doutrina bíblica cristã, ela é sábia e ela tem um equilíbrio para todas as coisas. O que não dá é o louvor e o amor e o apego a animais mais do que a seres humanos, como tem a nossa geração. Pessoas querem ter cachorro e não querem ter filhos. A pessoa quer gasta rio de dinheiro com pet, mas não quer gastar 1 centavo socorrendo alguém. A pessoa, toda a preocupação é engajamento humanitário para os animais, mas total displicência com a humanidade. Isso, irmãos, é pecado. Cristo está mostrando na prática isso. 2 seres humanos, não há dúvida. 2.000 porcos. Quem? Os porcos. Os porcos. E esses porcos, irmãos, caem no despenhadeiro abaixo, o texto diz. E aqui a imagem é perfeita, irmãos. Ela é perfeita para o que Cristo quer nos ensinar nessa expulsão. Eles caem no abismo. Onde é que a Escritura diz para onde os demônios vão no dia do juízo? Para o inferno, para o abismo sem fim. É uma ilustração, é uma imagem, irmãos, do que iria acontecer. Naquele momento, irmãos, eles não foram. Ali foi só uma queda de um abismo para o mar. Mas aqui, irmãos, está simbolizado o que eles iriam sofrer logo mais adiante, no último dia, e que eles sofrerão na história da humanidade, irmãos. Esta era uma amostra da vitória de Cristo sobre o Satanás. É por isso que esse milagre está aqui, irmãos. É por isso que essa expulsão de demônio está aqui. Como tudo mais no Evangelho de Mateus, ele está nos dando uma amostra. Veja o poder desse Cristo. Você pensa que o mal vai triunfar? Não! Veja o que ele fez com uma palavra. Veja como os demônios, eles rogam a ele, reconhecendo a sua autoridade. O mal não vai triunfar. E veja, irmãos, se eles obedecem, se os principados e as potestades se submetem a Cristo no seu estado de humilhação, quanto mais no seu estado de glória. Quanto mais depois de ressurreto e voltando em glória para julgar todas as coisas. Igreja, a aplicação direta disso aqui, irmãos, é para que nós entendamos com clareza. Primeiro, Cristo é o nosso libertador. Nós sim, toda a humanidade, nós somos escravos do pecado, nós estamos no reino das trevas, sem Cristo nós estamos ali. Ele é o libertador. Ele vai triunfar e ganhar no final. Não há o que temer, irmãos. Às vezes, irmãos, é curioso como muitos têm uma superstição, uma mística, toda uma coisa em torno dos endemoniados, dos demônios. Eles são fortes sim, e nós não devemos subestimar. Mas é diferente de uma superstição que alguns têm. Os pés tremem de uma forma como se não houvesse um Cristo poderoso, nosso Rei. Ele veio também para nos libertar do poder de Satanás, irmãos. Com clareza a Escritura fala isso. Por favor, vem aqui para 1 João. 1 João capítulo 5. Versículo 18. Primeira João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce Deus o guarda, e o maligno não lhe toca.
sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Primeiro, os que são do Senhor, os que foram lavados pelo sangue de Cristo, o maligno não toca. Ele está mostrando isso aqui nessa narrativa dessa expulsão, irmãos. Segundo, o mundo inteiro jaz no maligno. Esse é um fato posto, queridos. Ainda, Hebreus capítulo 2. O que Cristo veio fazer? João vai falar que Cristo veio acabar com a obra de Satanás, que ele começou lá no início, e Hebreus capítulo 2 especifica mais. Veja, por favor, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por que essa obra dessa narrativa nos mostra, irmãos? Nos exemplifica isso, nos ilustra isso. Ele veio livrar aqueles que estão debaixo do poder de Satanás. Quem? Toda a humanidade. Aqueles que são alcançados por ele, é liberto desse poder, irmãos. Assim, querido, esse texto ele nos é posto para nos ilustrar isso. Cristo tem poder sobre os demônios. Não apenas sobre o mar e o mundo inanimado, sobre também seres espirituais poderosos. Eles obedecem. Nos ensina que Cristo veio vencer o mal, como nós vimos na tempestade, e agora exemplificado de uma forma mais clara. Ele vai vencer. E terceiro, Cristo, irmãos, é o nosso libertador. A primeira coisa que foi ensinada sobre a vitória dele sobre Satanás foi na tentação. Quando Cristo resiste à tentação, nós temos ali um primeiro golpe contra a obra de Satanás. Quando Cristo expulsa demônios, nós temos o segundo golpe. É por isso que ele fala em Mateus capítulo 12, que a sua manifestação do reino estava ligada à expulsão dos demônios. E ele ainda diz a imagem, porque não tem como um ladrão entrar na casa ou alguém entrar na casa se não amarrar o valente. Eu estou amarrando o valente. E é por isso que o apóstolo Paulo vai e tudo isso culmina na cruz. Colossenses capítulo 2. Na cruz, ele venceu sobre principados e potestades. Na cruz, ele triunfou sobre Satanás. Na cruz. É por isso, irmãos, que é a nossa defesa. Apocalipse fala do milênio. É o grande exemplo do momento em que a história da igreja está vivendo. Satanás derrotado. Plenamente, não. Ele está preso. Ele está subjugado. Ele foi vencido na cruz. Ele levou o primeiro golpe, como quem leva um golpe e fica cambaleando. E nós aguardamos o último golpe na volta de Cristo, irmãos. Por isso, crente, creia. Cristo triunfará sobre o mal. Creia também numa coisa. O mesmo Cristo que libertou esses dois endemoniados, ele continua libertando muitos homens do poder e da tirania de Satanás hoje. Se você está sob esse poder, não descreia. Creia, ele pode te libertar. Se você crê e está sob tentação, creia, ele pode te libertar. Cristo é o nosso rei, irmãos. E como o nosso catecismo fala, o que significa o ofício de rei de Cristo? É que ele luta e nos protege contra os nossos inimigos. É isso que esse texto nos mostra, irmãos. Oremos graças a ele. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tal texto que nos mostra e nos revela o teu poder, libertando-nos, Senhor, da escravidão a Satanás, o teu poder e autoridade sobre o mal, Senhor, mostrando-nos que o Senhor triunfará no último dia sobre todo o mal, sobre todos os homens maus, sobre todos os anjos maus, o Senhor triunfará. Obrigado por nos mostrar que o Senhor tem poder de libertar homens e mulheres do poder de Satanás, Senhor. Tu nos libertaste do império das trevas e nos transportaste para o teu reino. Agora, Senhor, continua libertando muitos homens, Senhor. Faz-nos encantar com a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.